Olá, assinante do curso de História do Cristianismo. Meu nome é Caio Augusto e nós estamos iniciando aqui a nossa aula de número 3, né? Essa aula aqui, se você leu a nossa ementa do curso, é a aula cujo nome é Patrística 1, os Pais Apostólicos. Bom, finalmente chegamos então nesse tema tão importante, tão interessante, que é o tema da patrística, certo? E esse tema ele é tão extenso e tão importante que a gente divide ele em duas aulas, né? Patrística 1, Pais Apostólicos. Patrística 2, Pais Apologéticos, tá? Então essa é a primeira aula sobre pais apostólicos. Na verdade, esse vídeo específico, né, essa primeira parte dessa aula, é mais um vídeo de introdução à patrística, para você entender o que é patrística, o que são pais, tanto apostólicos como apologéticos, enfim. Então esse é um primeiro vídeo de introdução à patrística. No próximo vídeo dessa aula, né, aula 3, vai ser um vídeo falando mais especificamente dos pais apologéticos, dos pais apostólicos, perdão, e vai ter um vídeo individual para cada um dos principais, né, personagens aí da patrística dos pais apostólicos, tá? A nossa aula ao vivo desse tema, que vai ser na quarta-feira às 19 horas, vai tratar de uma discussão dos textos, tá? Então essas aulas vão ser aulas mais expositivas, mais assim explicando os conceitos, e a discussão das fontes e dos textos vai ser feita na aula ao vivo, tá? Então, perfeito. Espero que vocês apareçam na aula e espero que vocês estejam gostando do curso, certo? Se você já assistiu às aulas experimentais e ainda não fez a assinatura do curso, né, não esqueça de fazer a assinatura, pagamento ou por Pix, boleto, ou pelo link da Hotmart que eu já disponibilizei na plataforma, tá? Eu vou ainda dar um prazo de 2 semanas para vocês efetuarem o pagamento. Depois dessas 2 semanas, quem não efetuar o pagamento, né, vai ser desligado da plataforma do Google Classroom, ok? Bom, prosseguindo então aqui com o nosso curso. Patrística. O que diabos, né, perdão a palavra, é patrística? Pois bem, a palavra patrística ela vem de pai. Então, quando a gente fala de patrística, nós estamos falando dos pais da igreja, né? Dos pais do cristianismo, aqueles padres, bispos ou pastores, se vocês quiserem chamar assim, que foram os líderes da igreja, né? Logo após os apóstolos, né? Na aula passada a gente falou um pouco da igreja apostólica, falamos dos apóstolos como líderes, falamos um pouco como que essa igreja se organizava, quais eram as doutrinas que eles acreditavam, enfim. E depois que os apóstolos morrem, quem é que comanda as igrejas? São esses bispos, né? A maioria deles são bispos, né? Que são chamados de pais da igreja, certo? A quantidade de pais da igreja, né, de personagens da patrística é enorme, né? E justamente por isso a gente tem duas divisões desses pais, né? A primeira divisão é dividi-los entre pais apostólicos e pais apologéticos. O que são pais apostólicos, Cário? Bom, pais apostólicos são aqueles bispos que são os sucessores dos apóstolos, ou seja, os apóstolos criaram igrejas, né, construíram igrejas, né, e eles eram os líderes dessas igrejas, e depois que eles morrem, quem comanda essas igrejas? Quem é o sucessor dos apóstolos? Quem são os sucessores, né, que comandam as igrejas de Roma, Antioquia, enfim, e várias outras? São esses pais chamados pais apostólicos, né? A quantidade é imensa, mas eu vou citar apenas alguns nomes aqui para vocês, lembrando que vai ter um vídeo, né, num formato um pouco diferente, com a tela, gravando a tela e mostrando as imagens, né, como se fosse uma apresentação de slide, de cada um desses pais, tá? Tanto apostólicos como apologéticos, tá? Mas estou falando aqui no caso dos pais apostólicos, Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, estamos falando da Didaquê. Então, esses são alguns dos pais apostólicos, certo? E os pais apologéticos são aqueles bispos que vieram uns 200, 300 anos depois, né, dos apóstolos, e que tinham por objetivo defender a fé cristã e combater as heresias, né? Porque nesse período estavam pipocando uma série de ideias sobre o cristianismo, perspectivas diferentes sobre o cristianismo, que do ponto de vista do historiador, tá? Da história, não existe heresia
e ortodoxia, tá? Porque a ideia de heresia é uma ideia religiosa, tá? É você acreditar que tal crença é verdadeira ou não, tá? Então, do ponto de vista histórico, a gente tem uma pluralidade de cristianismo surgindo, mas do ponto de vista da tradição cristã, essa pluralidade eram chamadas de heresias. Então, esses pais apostólicos combatiam essas chamadas heresias, né, com textos, né, escrevendo, né. Mas eles também defendiam a fé cristã contra os romanos e contra os judeus. Né? Então, por isso que são pais apologéticos, porque eles fazem uma apologia, ou seja, uma defesa da fé cristã contra os hereges, né, ditos assim hereges, e contra os romanos e também defendendo a fé cristã diante dos judeus, né? Essa defesa da fé cristã diante dos judeus, a gente vê que ela já começa com Pedro, né? Quando a gente lê lá, né, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como a gente discutiu na aula passada, e também com Paulo, né? Mas ela permanece por muitos séculos, né? Bom, a patrística, cronologicamente falando, ela pode ser dividida nos seguintes séculos, tá? Os pais apologéticos, né, ou os pais apostólicos, perdão, a gente coloca ali século II, ou seja, a partir do ano 100 até o século III, a partir do ano 200, né? E os pais apologéticos, a gente coloca, né, do século 3, né, a partir do ano 200, né, final do século 3, até o século 6, né, ano 500, enfim, 500 e pouco. Aí tem várias correntes historiográficas, né? Algumas correntes historiográficas vai dizer que a patrística termina com Isidoro de Servilha, né, lá no século 7, né? Outras correntes vão dizer que a patrística termina com Agostinho, né, ainda no século 5, né? Então, enfim, é variado. Mas existe também uma outra forma de dividir a patrística, né? A gente divide ela entre pais apostólicos e pais apologéticos, mas a gente também pode dividi-la entre pais pré-nicênicos, pais nicenos e pais pós-nicenos. O que diabos é isso, Caio? Não entendi nada. Relaxa, eu vou te explicar agora, né? A gente vai discutir Concílio de Nicéia mais aprofundadamente na aula 5, tá? Mas o que é um concílio e o que foi o Concílio de Nicéia? Concílio é uma reunião de todos os líderes das igrejas cristãs para discutir um determinado tema, né? Concílios acontecem na Igreja Católica, por exemplo, até hoje, né? O último concílio, se eu não me engano, foi o Concílio Vaticano II. Se tiver algum católico aqui, né, no nosso curso, por favor, me corrija se eu estiver errado, tá? Então, concílios são essas reuniões de todos os líderes principais de todas as igrejas cristãs do mundo, né? Perfeito. O primeiro grande concílio ecumênico é o Concílio de Nicéia, né, que acontece lá no ano 325, mais ou menos, que discute a natureza de Cristo. Cristo era divino ou Cristo não era divino? Cristo é criado pelo Pai ou ele já existia como Pai? Então, todas essas questões que ainda estavam meio nebulosas no cristianismo foram discutidas no Concílio de Nicéia. Por causa desse concílio, né, que definiu, né, a natureza de Cristo, os pais da igreja, os padres, né, os bispos da patrística, são divididos também entre pais antes do Concílio de Nicéia, ou seja, pré-nicênicos, né, os pais que participaram do Concílio de Nicéia, ou seja, pais nicênicos, e os pais que vieram depois do Concílio de Nicéia, ou seja, pós-nicênicos, tá? Então essa é a divisão, assim, tem esses dois tipos de divisão em relação à patrística. A divisão pais apostólicos e pais apologéticos, ou a divisão pais pré-nicênicos, nicênicos e pós-nicênicos, certo? Deu para entender? Então, beleza. Patrística é isso, tá? São os líderes das igrejas que vieram depois dos apóstolos, né, entre o século II ao século VI, alguns colocam até o século VII. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho de fontes, né? Eu falei para vocês que a abordagem desse curso é uma abordagem científica histórica, ou seja, a gente vai sempre tentar trabalhar com fontes, né? Sempre que for possível, né? Quando a gente falou da aula 1, Jesus e seu tempo, a gente falou bastante de duas fontes principais, né? Que é os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João,
né, a Bíblia, e os escritos de Flávio Josefo, né? Tem outras fontes, mas essas são as principais. Quando a gente fala de Igreja Apostólica, né, a principal fonte é o livro de Atos dos Apóstolos, né? Novamente, todas essas fontes têm que ser criticadas e analisadas com calma. Mas são poucas fontes até agora. Mas isso muda com a patrística, porque a patrística tem uma porrada de fontes. A quantidade de fontes é gigantesca. Por quê? Porque todos esses pais, né, Irineu de Lyon, Isidoro de Servilha, Agostinho de Hipona, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Orígenes, todos esses caras escreveram e escreveram muito. Né? Alguns deles escreveram coleções enormes de livros, como o Santo Agostinho, né? Escreveu Confissões, escreveu Cidade de Deus, escreveu, enfim, outros livros. E alguns deles escreveram cartas, né, com orientações às igrejas muito parecidas com as cartas de Paulo, né? Então, por exemplo, tem a carta de